Olá, estudantes PC! Hoje nós vamos falar sobre atendimento remoto, ou também chamado de atendimento online. Nas minhas supervisões com os alunos, nós tínhamos algumas dúvidas, por exemplo, se eu sou psicólogo do sul de Minas e tenho um cadastro no Conselho Regional de Minas Gerais, como é que fica atender remotamente alguém lá do Pará, por exemplo? Será que o Conselho fala sobre essa perspectiva? Será que eu tenho que fazer uma inscrição secundária no estado do Pará? E os testes? É possível aplicar o teste de forma remota? E como é que eu faço o prontuário e o registro documental? Eu tenho que fazer também no formato digital? Bom, para a gente entender um pouquinho melhor essas questões, saiu recentemente a resolução do Conselho Federal de Psicologia 09 de 2024. Esta resolução está valendo a partir do dia 30 de agosto de 2024. E essa nova resolução revoga duas resoluções anteriores. A resolução número 04 de 2020 e a resolução número 11 de 2018. E entre as principais mudanças estão o fato de que o psicólogo não precisa ter mais o cadastro no EPSI. Então, na resolução de 2018, era previsto que o psicólogo fizesse um cadastro no EPSI e só poderia fazer atendimento remoto após a aprovação neste cadastro. E a partir de agora, já não é necessário mais fazer o cadastro no EPSI. Um outro aspecto importante, não necessariamente houve mudança, mas se o psicólogo atende presencialmente, por exemplo, em Minas Gerais e tem o seu CRP de Minas Gerais, ele pode atender remotamente uma pessoa de um outro estado sem a necessidade de fazer a inscrição secundária. Lembrando que a inscrição secundária ela é feita quando você atua presencialmente como psicólogo em dois estados diferentes. Então, para entender um pouco melhor sobre as mudanças, é importante que você leia a resolução e o próprio Conselho ofereceu ali um guia de orientação em que ele traz algumas perguntas e algumas respostas e isso já auxilia aí a nossa compreensão de como fazer o atendimento online a partir dessa nova resolução. Primeiro, é importante entender que é permitido fazer o atendimento remoto à distância ou online, a partir então da resolução 09 de 2024, não somente a partir, porque as resoluções anteriores também já davam essa garantia, do uso do atendimento remoto, essa possibilidade. Um ponto importante é que ele coloca como um dos requisitos que você psicólogo, deve estar no país. Então, se você está em viagem para outro país ou de fato mora em outro país e vai atender pessoas do Brasil, é importante que você estabeleça e conheça as regras do país que você está. É essa a orientação do Conselho. Então, se você precisa estar em viagem ou está morando fora do país, você tem que entender quais são as regras de atendimento remoto e atendimento psicológico no país que você está. Entre as possibilidades de atendimento está, por exemplo, um processo psicoterápico no formato remoto a partir das tecnologias de informação e comunicação, como, por exemplo, as videochamadas. É importante seguir com os aspectos éticos da nossa profissão, sobretudo a questão do sigilo. Então, se você atende num espaço que tem outras pessoas morando, é importante que você zele por um cuidado com o seu paciente no local em que não haja interrupções ou presença de outras pessoas. O Conselho também oferece um guia para a gente organizar o registro documental e o prontuário. Lembrando que o prontuário é um arquivo em que a gente coloca as informações dos nossos pacientes, as informações do caso, de uma forma sucinta em relação aos fatos que aconteceram. E esse documento ele tem um caráter sigiloso e ele pode ser compartilhado com o paciente ou com a família dele, caso ele seja ali menor de 18 anos.
E o registro documental é um documento no qual a gente também vai organizando informações sobre o caso e também vai fazendo o planejamento das intervenções, um estudo do caso. Aí é um documento do psicólogo e deve ficar resguardado com ele. O prontuário deve ser armazenado por até 20 anos e o registro documental por até 5 anos após o encerramento do atendimento. E ele pode ser feito, ambos podem ser feitos no formato digital, num computador que seja também sigiloso e de uso exclusivo do psicólogo. E a aplicação de teste, como é que fica? A gente pode aplicar testes no formato online? Bom, e aí depende do teste, qual teste você vai usar e se esse teste tem a aplicação, a possibilidade de aplicação no formato remoto e se esse teste também está favorável para o uso do psicólogo. Então, para isso, a gente acessa o Satepsi, clica em aplicação online e vai aparecer então a lista de testes que estão favoráveis e que tem a possibilidade de aplicação no formato remoto. Como, por exemplo, a escala de desesperança do Beck. É possível usar essa escala no formato remoto. Um outro ponto bastante importante que a resolução coloca se refere às questões do nosso paciente que pode estar em risco, em situação de violência ou situação de ideação. Neste caso é importante, então se for um caso de urgência, que a gente tenha conhecimento sobre a rede de atendimento psicológico do município que a pessoa está. Então é importante que você investigue antes, ou durante o processo, se você está atendendo uma pessoa de uma outra cidade, quais são os serviços disponibilizados nessa cidade. Então é importante que você conheça os serviços oferecidos na cidade do seu paciente e possa encaminhá-los em casos de urgência ou casos mais graves. Bom, então nesse vídeo nós falamos sobre a Resolução 09 de 2024 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta o exercício do profissional de psicologia no formato remoto, no formato à distância. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esses documentos, a resolução e os guias que eu citei aqui, e a gente se vê.